A editora National Allied Publications foi fundada pelo Major Malcolm Wheeler Nicholson em 1934. Hoje é conhecida como DC Comics. E em 1939 era criada a editora Timely Comics pelo fundador Martin Goodman. Hoje é conhecida como Marvel Comics. Essas grandes editoras de quadrinhos e criadoras de obras atemporais têm uma coisa em comum. Elas inspiram fãs e admiradores. Eu comecei a aprendi a ler com quadrinhos. Toda a minha carreira profissional foi influenciado por quadrinhos, porque quando era adolescente, eu desenhava, eu descobri o curso de desenho industrial, descobri que tinha cadeiras de histórias em quadrinhos, então eu fiz faculdade por causa disso, eu comecei a trabalhar com ilustração por causa disso, eu fiz especialização, mestrado e doutorado pesquisando histórias em quadrinhos. Quadrinhos é uma parte central da minha carreira em todos os âmbitos, assim, né? Seja na parte prática de mercado quanto na academia, então tá no DNA. Ao colocarem as suas mãos em uma revista em quadrinhos, ou assistirem a um filme ou desenho de super-heróis, esses leitores se inspiraram e ainda se inspiram a se tornarem fãs ou criadores de histórias, mitos modernos e lendas imortais. Como fã, é aquele impacto de você entrar a primeira vez na banca, ver toda aquela atmosfera, aqueles mundos possíveis, né? Como eu faço para estar lá dentro além de estar lendo, né? Então aí que entra a questão de artista, né? De você querer também, vou também poder criar mundos. Acho que esse é uma das questões principais também, né? Da gente querer interagir com esses universos. Essas editoras inspiram escritores e artistas que de alguma forma deixaram e ainda deixam a sua marca no mundo. E os quadrinhos, querendo ou não, na minha formação como pessoa, ajudou bastante nisso. Nessa questão de sempre seguir em frente, de não desistir. Os quadrinhos inspiram a arte, o bem e mostram os valores, os sacrifícios, os dramas e as falhas humanas desses heróis, vilões e anti-heróis que nos fazem crer de alguma forma que não estamos sós. Toda história em quadrinho, ela traz a potencialidade do cinema e a parte literária reunidos, e por isso ela não precisa de todo um aporte financeiro que seria necessário para uma obra como se fosse no cinema. Então, o que mais me chama a atenção nas histórias em quadrinhos é essa potencialidade, porque a gente consegue aliar essas coisas como um veículo de mudança de realidade, de proposta artística como vazão, né? Principalmente nos tempos mais turbulentos. Foi da inspiração que a indústria dos quadrinhos teve o privilégio de conquistar o artista do hiperrealismo Alex Ross. Formado na Academia de Artes de Chicago e fã de quadrinhos desde os 3 anos de idade, Ross foi descoberto pelo autor Kurt Busiek após o seu trabalho ilustrado na série de Terminator, The Burning Earth, em 1990. Kurt Busiek e o mestre das aquarelas criaram uma obra que deixaria a marca na vanguarda dos quadrinhos modernos. A obra em quadrinhos Marvels, história que revisitaria toda a trajetória da editora Marvel Comics desde 1939. Entre as campanhas de marketing de divulgação da série Marvels, um dos destaques para que o leitor soubesse desse lançamento aqui no Brasil foi divulgado na contracapa do formatinho da morte do Super-Homem. Marvels, eu li na época, eu tinha 95, eu tinha uns 14, 15 anos por aí. Então eu já tinha o hábito de ir em banca. Quando eu vi
não só pela questão do acetato, né? Eu falei, nossa, isso aqui é muito interessante. E aí eu acho que naquela época ainda era, sabe o quê? Que não tinha o preço na capa, que tinha os códigos. Aí você tinha que ir lá e ver na tabela qual é que batia. Então isso também é interessante porque é uma característica da época, né? Quando o primeiro volume da minissérie Marvels chegou às bancas em janeiro de 1995, com a capa em acetato transparente, com o letreiro Marvels em escuro na parte de cima e com aquela arte extremamente viva do Tocha Humano original, o impacto foi enorme. Era inevitável o leitor não saber que estava diante de uma obra especial. Eu me recordo que era uma coisa diferente enquanto peça gráfica. Aquelas capas de acetato que a gente não acompanhava nas histórias em quadrinhos normais, as edições normais, a própria coerência da capa com a parte interna. Então eu me recordo que o que me deixou maravilhada em Marvels foi a apresentação do produto, da seriedade com que aquilo estava sendo lançado, que ele já mostrava que era algo especial só da gente olhar. Quando eu peguei Marvels e vi que era a coerência da capa com o artista interno, e era uma obra de arte, aquele tipo de expressão artística, né? Trabalhosa e tal, eu pensei, o cara fazer uma capa assim já é algo. Fazer a história inteira, então é uma outra percepção de algo com valor agregado, né? Algo que deve ter valido muito a pena, porque é um esforço que não teria sido investido. É um investimento que a gente sabe que tempo é dinheiro, quadrinhos é isso, as pessoas têm que desenhar X páginas por dia. Como é que o cara faz um quadro? Praticamente, né? Literalmente quadros para cada quadro da HQ. Então isso foi o que mais me chamou a atenção como diferencial na época. Marvels foi um grande passo e uma virada na forma de contar histórias em quadrinhos, com uma HQ cuja arte ilustrada era toda em hiperrealismo e transportava o leitor para dentro da história como um espectador presente. Eu lembro, na época que saiu, mas eu lembro que me chamou muita atenção na época, porque, primeiro, porque era um quadrinho pintado, acho que era a primeira vez que eu via algo assim, e eu, guri novo, assim, era uma coisa que, meu Deus, né? E outra coisa que eu lembro que me chamou muita atenção, que a primeira edição que saiu tinha a capa transparente, né? Enfim, que foi... também não era uma coisa tão comum, né? Normalmente quando era um quadrinho muito especial, muito diferente. Mas vendo hoje em dia, eu achei a história espetacular, porque foi um quadrinho... Tudo bem que as histórias em quadrinhos da Marvel, elas já tinham essa coisa de humanizar mais os personagens, que era o grande diferencial entre Marvel e DC, né? Mas ali eu acho que ela consegue ser um dos quadrinhos mais humanos da Marvel, porque é justamente o ponto de vista de uma pessoa, né? Um ser humano ali, né? O fotógrafo. A aproximação do realismo já acompanha as ilustrações das histórias em quadrinhos muito antes mesmo de Marvels. Artistas como Frank Frazetta, atuante desde a década de 40 e que refinou sua arte com técnicas de pinturas impressionantes, iam ganhando espaço no mercado. O que o Frazetta fazia, o que ele mostrava, né, aquelas realidades, aquelas, né, os guerreiros, né, os animais fantásticos, né, os monstros e tudo mais, daquele estilo dele é ele, né. Então, assim, eu me lembro muito bem, lá por 89, 90, na virada assim, da década, também bem jovem, indo num fliperama, e aí tinha todas as máquinas, né, que elas ficavam normalmente sempre enfileiradas assim, e aí onde comprava a ficha, em cima, um Frazetta, assim, né? Jim Steranko, desenhista altamente reconhecido no mundo dos quadrinhos a partir dos anos 60, por inovar ao incorporar em suas artes surrealismo e um design gráfico atípicos para a época. Porque ele é um cara que foi super inovador, e eu acho ele extremamente contemporâneo. Ele era um cara que tá fora da época, assim. Porque quadrinho pintado, realista, tá, sempre funcionou, sempre vai funcionar, tem esse... Só que ele trazia coisas de movimentos artísticos da época, coisas bem diferentes, que eram completamente fora das histórias em quadrinhos. Tá, teve um impacto, não sei como é que foi em questão de vendas, mas eu acho que... sei lá, me inspira muito mais, assim. O cara trouxe o op-art, trouxe outras coisas que não se via nos quadrinhos. Assim como o artista Joe Jusko,
capista de histórias em quadrinhos como Conan, Tarzan, O Incrível Hulk, Homem-Aranha, Justiceiro, Surfista Prateado, entre outros, já inspiravam as histórias em quadrinhos há décadas. O Joey Jusko, eu acho ele muito próximo do Frazetta, em questões da arte, a questão que parece aquelas capas do Manowar, tá ligado? Mas assim, eu tive muito contato, foi através dos cards. Pra quem não se lembra dos cards, dos quadrinhos, aqui no Brasil não foi uma febre, assim, mas eu me lembro nos anos 90 se criavam uns cards, outros perdidos, assim, e daí, tipo, o desenho na época, eu não tive muito contato, assim, mas Marvels e tal, mas tu olhava aquilo, pá, que realista, pá, que louco isso aqui, pá, e o cara já pensa, pá, se saísse um filme, assim, pá, ia ser louco isso aqui, o card, mas era uma coisa que ela ficava, assim, tipo, como fã, era um, meu Deus, assim, mas eu gostava bastante, até uma coisa que eu falo, a iluminação que ele usa, até o tom dele é bem mais escuro, assim, a paleta de cor é mais escura, mas as capas do Conan, ele fez capas do Conan também, que eu me lembro. Mas com a chegada de Marvels, uma história totalmente pintada no estilo hiperrealista e com personagens que já estavam no cenário dos comics há anos, uma nova aurora da arte se estabelecia, fomentando uma tendência e gerando uma série de trabalhos do artista Alex Ross, maravilhando o público até os dias de hoje e causando forte admiração, mesmo nos que não acompanhavam quadrinhos pelo seu estilo impressionante. A obra Marvels levou anos para se concretizar, rendendo ao roteirista Kurt Busiek uma longa imersão de pesquisas sobre todas as etapas da editora Marvel Comics, desde a sua criação em 1939, remontando com precisão os principais acontecimentos dos Estados Unidos, como a volta por cima da América, que aos poucos se recuperava da Grande Depressão de 1929, até a entrada oficial dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Todo esse espetacular argumento carrega consigo o início da Era de Ouro da Marvel e as primeiras aparições dos dois primeiros ícones da Casa das Ideias, Namor, o príncipe submarino, e o personagem Tocha Humana. Até na Marvel Zero mostra todo aquele medo, assim, tanto do Tocha Humana em relação às pessoas, mas tu vê o espanto das pessoas em relação a ele, assim, tipo, monstro, pessoa, já que ele tem esse poder, o que ele vai fazer? Vai ajudar? Vai ser amigo, inimigo? Com as incríveis artes de Alex Ross e com a profunda pesquisa das ambientações de cada época, essa graphic novel coloca o leitor em cada década de forma precisa e com um realismo único, mas o grande trunfo da obra foi que Kurt Busiek criou um personagem totalmente novo, Phil Sheldon, um fotógrafo profissional que se dedicou a acompanhar cada grande momento do universo Marvel, fazendo com que o leitor tivesse a sensação de inclusão, acompanhando toda a grandeza da editora em ordem cronológica, de um outro ângulo e pela primeira vez. Grandes momentos da editora eram descortinados sob uma ótica inovadora para os leitores. A gente foi guiado pelo fotógrafo, então nós humanizamos, né? A gente foi com ele por essa jornada dele. Então a gente também vislumbrava e se empolgava e se maravilhava e se assustava como ele, né? Eu acho que essa narrativa que é muito importante nesse quadrinho, sabe? Marvels trouxe uma nova magia para os quadrinhos que falava por si só, através das artes de Alex Ross. A começar pelas capas. A capa do volume 1, com Tocha Humana andando pelas ruas após a sua fuga do tanque de contenção em 1939. A capa da edição 2, com o personagem Anjo dos X-Men
salvando a pequena mutante, que mostra toda a intolerância e o terrível preconceito que o ser humano carrega dentro de si. A capa do exemplar 3, com um confronto clássico do surfista prateado contra o Tocha Humana do quarteto na invasão de Galactus ao planeta Terra, e uma das capas mais icônicas de todas, a da edição 4, do olhar do Homem-Aranha encarando o Duende Verde com a Gwen Stacy antes daquele acontecimento trágico. Através dessas capas que falam por si, era redundante a grandeza que a obra Marvels trazia em sua bagagem. Cada capítulo de Marvels pontua de forma certeira os principais acontecimentos da editora, mas traz consigo uma visão reflexiva de cada era da Casa das Ideias. Em Marvels a gente consegue sentir esse dano real na vida das pessoas. A destruição, as mortes, a questão do que as pessoas pensam, porque os quadrinhos, querendo ou não, de super-heróis, ele é muito focado na ação, no personagem principal. E esses danos colaterais dos combates, Marvels traz e apresenta de forma muito realista. O volume 1 é sobre o surgimento de maravilhas e descobertas da aurora dos super-heróis Marvel, da ambiguidade de personagens como Namor, do surgimento de ícones como o Capitão América e do importante papel que esses ícones têm na intervenção da Segunda Guerra. O volume 2 traz um vislumbre dos Vingadores nos primórdios, do Quarteto Fantástico como um supergrupo célebre e do medo e da intolerância e preconceito que o homem comum tem dos X-Men. Do segundo capítulo, cara, não tem como não ser a questão do medo também do diferente, a questão da falta de informação também, a falta de informação dos mutantes, ali quer ver a preocupação se eles são contagiosos ou não, a questão das mídias e das fake news em relação ao mutante, que aquilo eu acho fantástico e é um material que vai ler, é muito atual, e daí tu vai ver o histórico do surgimento dos X-Men, daí tu vai ver a questão do racismo, e que hoje ainda continua, querendo ou não, tá muito forte, mas a questão também ali, a questão da Meg, a mutante Meg, cara. E ali também um ponto forte, eu acho, desse segundo capítulo, além da Meg, é a questão da lembrança que ele traz dos campos de concentração. Que ele fala até a questão do olhar morto, do vazio, a falta de esperança, que querendo ou não, Marvels pra mim é uma edição também que trata muito da esperança. Ela fala muito da esperança, da renovação, e ali, cara, essa parte que mais marca, assim. A edição 3 mostra o quanto os heróis podem virar, na opinião pública, vilões e seres indesejáveis de uma hora para outra, segundo os caprichos da raça humana. Kurt Busiek mostra de forma visceral o quanto podemos ser ingratos com aqueles que nos salvam e nos protegem. E a edição 4 termina de forma melancólica, mostrando a desesperança do fotógrafo Phil Sheldon em relação à era dos heróis, ao qual percebe-se que o heroísmo pode ser falho ao tentar salvar pessoas inocentes. Em relação à morte do Capitão Stacy, que ele está tentando comprovar que o Aranha não foi o criminoso, mas também surge a questão de que ali também se comprova que os heróis são falhos. A partir da ponte do Brooklyn, acho que é a ponte do Brooklyn, onde eles lutam, o Duende e o Aranha, ali ele percebe fortemente que ele já estava envolvido, e aí a percepção dele também, tipo, cara, eu não sou herói, não tenho poderes, mas eu tô muito inserido nesse contexto, nesse universo. Eu tô muito próximo. Durante todo o processo criativo do artista Alex Ross e do autor Kurt Busiek, Ross espalhou por toda a obra Marvels uma série de referências à cultura pop, como a aparição dos Beatles, presentes no casamento de Sue e Red Richards. Ross fez também referência a importantes autores, criadores e desenhistas do cenário quadrinístico,
tais como os mestres Stan Lee, Jack Kirby e o desenhista John Romita, artista reverenciado na editora Marvel Comics. A obra também faz referência ao ator de cinema Timothy Dalton, que foi usado como inspiração para compor o personagem Homem de Ferro. Alex Ross adotou como marca registrada uma riqueza de referências visuais em seus trabalhos futuros. A obra Marvels instiga o leitor a manter um olhar clínico sobre a história do universo Marvel e sobre a história da editora, conhecida como a Casa das Ideias. Ross começava a trilhar um caminho que engrandecia todo o lirismo dos quadrinhos, com heróis que não só inspiravam artistas, mas também inspiravam o mundo. Ele é um cara das belas artes, né? Então, ele traz um novo aspecto, porque assim, o quadrinho é a nona arte, né? E a gente tem as belas artes, as artes clássicas, a escultura, a pintura, e ele traz esse viés da tradição, já que a gente está falando tanto de tradição aqui, para os quadrinhos. E faz disso um novo tipo de pensamento sobre os próprios quadrinhos. Porque a partir do momento que ele chega para alguém e diz, olha, para produzir isso eu vou efetivamente fazer telas. E essas telas têm o tempo de secar, têm o tempo de serem produzidas, enfim. Só isso já é uma subversão da indústria dos quadrinhos. Porque aquela saga vai ter que se adequar ao tempo de produção do artista, não do mercado. Então, a minha percepção, claro, a qualidade técnica, artística dele é inquestionável, mas ele agrega valor nesse aspecto também, de fazer com que seja reconhecido como técnica, que seja possível de se colocar mercadologicamente, tenha aceitação, e se não valesse a pena, a indústria não teria incorporado ele, mesmo com uma produção, digamos, mais lenta. Então, é um revisitar do clássico, né? Isso ele é mestre, e mesmo que surjam outros numa mesma pegada, ele vai ter sido esse divisor de águas, na minha percepção. Então eu acho que ele foi importante para trazer para esse quadrinho de massa de super-herói, para trazer essa percepção diferente. Dá para fazer coisas mais profundas, mais com uma arte diferente, que não é aquele tradicional de um desenho, outro faz arte final, outro faz uma corzinha chapada. E que aproximou de um mercado que valoriza mais o autor, assim, e que, tipo, de certa forma mostrar para grandes editoras, para fazer mensalmente tem que ser, tem um certo nível que dá para atingir. Mas se a gente investir e dar mais tempo pro cara que está criando e coisa, e dar mais recursos, dá para fazer coisas mais fortes, mais impactantes, com um impacto cultural e artístico maior, né? O trabalho dele hoje, quem acompanha as edições, as capas, todo esse processo, quem leu Terra X, quem leu os maiores super-heróis do mundo, cara, Paz na Terra, Guerra ao Crime, O Poder da Esperança, cara, assim, são obras fora do comum, assim, fora do comum. E ele é um artista temporal, um cara temporal que provavelmente, enquanto tivesse a indústria de quadrinhos e enquanto tiver um leitor safado, assim, que o garimpador de materiais, pesquisador, cara, o Ross vai estar vivo, tá ligado? É uma obra de tirar o fôlego, sabe? Porque a todo momento tá te instigando, sabe? Tá sempre você... E a primeira te empurra para aquele universo. Você vai agora pra Segunda Guerra, sabe? Como é que é, os Estados Unidos, né? Contra o Terceiro Reich e tal. Já é pra dar aquele pontapé e você só vai, assim. Quando tu finaliza no quarto, assim, você segura o coração, junta as suas 4 quadrinhos acetinados lindos de se ter, né? Não, bem antes de ter uma, né? De se colecionar de forma estética. Porém, a marca que estabeleceria definitivamente a sua carreira era a obra também em 4 partes, intitulada O Reino do Amanhã, que, ao contrário de Marvels, não mostraria o início do universo dos personagens da editora, mas sim o futuro dos primeiros heróis da Era de Ouro dos quadrinhos.
Em 1993, o editor da DC Comics na época, Dan Raspler, após ter acesso a todos os esboços e a todas as ideias do artista Alex Ross, sabia que para o argumento funcionar, teria que contar com um roteirista dotado de um extenso conhecimento do universo DC. Então, no mês de abril de 1994, Dan Raspler enviou ao roteirista Mark Waid 7 páginas com o argumento original de Ross. Alex Ross e Mark Waid se encontraram no estúdio de Ross na cidade de Chicago para elaborarem os detalhes de uma das mais importantes obras dos quadrinhos. Em maio de 1996, era lançado nos Estados Unidos o primeiro volume da minissérie em 4 partes, The Kingdom Come, com o argumento e arte de Alex Ross e roteiro de Mark Waid. Essa obra seria lançada pelo selo Elseworlds, título conhecido por adotar argumentos que se passam em realidades paralelas, que podem ou não fazer parte do universo cânone da editora. Aqui no Brasil, a obra foi sabiamente nomeada de O Reino do Amanhã e chegaria apenas em junho de 1997. Mas enquanto o impacto que esse quadrinho trazia ao cenário dos cómics, um fenômeno que há muito tempo não víamos, O Reino do Amanhã se mostrava um novo clássico. O impacto que a obra trouxe gerou uma série de colecionáveis e reimpressões que estão presentes no mercado até os dias de hoje. No decorrer do ano de 1996, enquanto a série The Kingdom Come era publicada nos Estados Unidos, o restante do mundo acompanhava com uma surpresa há muito não vista a grandeza da obra em todas as revistas especializadas em informações sobre o universo nerd. Cara, assim, para nós, leitores da época, que no caso não tínhamos internet, ou era aquele boca a boca entre amigos, que na época eu tinha bastante conhecidos, daí a leitura era pingada, por exemplo, tinha um amigo aqui, comprava umas edições aqui, a mãe dava umas outras lá, era sempre essa informaçãozinha pingada. Daí à medida que alguém aparece com uma Wizard, cara, a informação do que estava sendo feito lá fora, o que estava sendo feito aqui, o que poderia sair também, meu Deus, assim, já ficava naquela expectativa. Entre as publicações especializadas lançadas aqui no Brasil, a revista Wizard, uma publicação que é um marco de suma importância na informação e na formação de vários amantes do mundo nerd, era publicada pela editora Globo desde agosto de 1996. Quando a Wizard veio para o Brasil, a gente não tinha internet, então era necessariamente um portal de notícias que chegava nas nossas mãos para os jovens aí que não sabem o que é assim, revista, né? E a gente precisava de alguma fonte confiável que nos trouxesse as informações, e a Wizard foi essa janela para o mundo. A gente conseguia ter essas informações de forma muito bem apresentada, e aqui no Brasil também a equipe toda que gerenciava, parte da equipe depois foi para o Universo HQ, que hoje acaba sendo também um portal super confiável, né? Respaldo super importante para os quadrinhos no Brasil, para a divulgação dos materiais. No exemplar do volume 5 de Wizard, uma matéria do jornalista Craig Schultz, com os esboços a lápis formulados pelo artista Alex Ross, contendo alguns dos principais personagens que contracenariam na obra, maravilhavam os leitores brasileiros. A Wizard foi espetacular porque ela, primeiro, que era o que tinha de acesso à informação, e segundo, que ela conseguia aprofundar muito mais do que outras publicações. Foi ali, eu acho que outras pessoas, muita gente também, foi a primeira vez que eu vi a cara dos desenhistas, das coisas, porque era uma coisa abstrata ali. O próprio Alex Ross era um nome que não dizia muita coisa, é o cara que pinta lá. Mas se eu passasse na rua, não ia saber quem é, né? O encanto do que a obra nos apresentaria estava apenas começando, graças a esse arauto do entretenimento da revista Wizard Magazine. Só que daí, chegamos na Wizard. E daí é uma coisa importante, assim, porque aquilo ali foi impactante, assim, em vários aspectos. Eu vou te dizer que hoje ainda
eu me lembro muito bem, eu lia tanto a Wizard assim, de cabo a rabo, e lia várias vezes de novo, assim, cara, tem informação hoje que eu não acho na internet, cara. Tu entende? Se eu fazer uma busca, eu não encontro coisas que tinham lá. Eu entendo a questão que acontece hoje, percebendo, os caras pegavam os textos assim bem específicos e traduziam e publicavam. Eu acho que essa que é a questão. E essas questões, assim, ocupam algumas entrevistas, algumas estruturas de falar sobre algum quadrinho, que ela é tão específica que você não tem como achar hoje de novo, porque tinha o texto de um cara lá que fez e estava naquele período, e tu vai lá e procura o cara e aquela publicação não tem mais, então fica meio perdido no espaço. Então ainda é um baú de conhecimento ainda, vale muito a pena você voltar nela e reler e aprender também muitas coisas. Se em 1994 Kurt Busiek e Alex Ross tinham como força motriz relatar de forma espetacular a grandeza da Era de Ouro até a Era de Bronze da Marvel, através das décadas na obra Marvels, Alex Ross e Mark Waid tinham uma outra intenção ao propagar a verdade messiânica na obra de O Reino do Amanhã, com um futuro cuja próxima leva de heróis seria formada de meta-humanos dotados de grande poder, mas de nenhum heroísmo e consideração com a fragilidade humana. Essa inversão de valores que a geração dos novos pretensos heróis da obra causavam trazia um inevitável choque de gerações nos antigos heróis de outrora. A verdade era que essa realidade não estava nem um pouco distante da ótica em que o cenário dos quadrinhos se encontravam na década de 90. Mas os anos 90, gente, eu vou dar dois exemplos fortes, assim, que é a questão da DC e da Marvel, que é, na Marvel, um dos heróis mais icônicos dos anos 90, na Marvel, é o Wolverine. Então já não era o cara que voava, o cara que rasgava, era um assassino, né, que tem um histórico de assassino. Então pensa bem, ele é o símbolo dos anos 90, então fortíssimo. Outro que surgiu fortíssimo também, que eu não faço esse link, na época a gente não fazia esse link que ele era o contraponto do Wolverine, não acho que seja isso, que é o Lobo, que é o primeiro momento que a gente consegue consumir. Eu me lembro do último Kizariano, tinha já o Lobo está morto, né? Eu me lembro de ter visto uma propaganda quando ele tem aquela imagem dele matando o Papai Noel. Então, cara, são esses símbolos também, né? Do Lobo matando o anjo, morrendo, sabe? Reencarnando. Cara, olha como nós estávamos sendo alimentados por questões assim, caótica, como eu brinco, né? Estavam querendo destruir tudo essa... era uma desconstrução, querendo destruir todo esse status quo do herói de capa, sabe? Tanto que nessa época o Superman morreu, né? Morreu pra mostrar que eu também já estava vindo desse cenário. Mate o velho e enalteça enalteça a força, como eu digo assim, sabe, o esporro, a vontade antes da razão, sabe? Assim, não use a razão, use os seus punhos. Essa que foi a jogada, né, que fazia sentido nesse momento. Na entrada da era moderna dos quadrinhos, que se deu no início do meio da década de 80 em diante, a visão criativa de contar histórias com heróis, vilões, super-heróis, anti-heróis e meta-humanos havia passado por uma revolução narrativa e gráfica de grande relevância para os quadrinhos. E dessa nova safra de criatividade surgiu em 1992 uma editora que abalou sob todos os aspectos artísticos o mundo dos cómics, a editora Image Comics. A Image foi um pedido de socorro, um ato de rebeldia, né, pela construção de personagens que mantivesse o direito autoral, principalmente, né, com os seus criadores. E a partir disso, dando margem também para a liberdade, para que se pudesse fazer um personagem mais do jeito que o autor quisesse, né, não seguindo tantos preceitos dos produtores ou de alguma linha editorial que já estava consagrada há décadas, né. Então, uma chance de fazer do zero. Então, só por isso, pela característica disruptiva, ela é super importante, porque ela faz esse marco. E para mim essa é a grande importância dela.
sem contar que possibilitou outros nomes, outras atitudes, né? Pessoas que se aproximassem, quer dizer, deu uma abertura e daí já isso em consequência dela por si, né? Deu essa oportunidade para outras pessoas que estavam surgindo. Então fomentou um movimento, que eu acho que isso é muito importante sempre, né? Quando a coisa está meio estagnada, chegar algo para mexer um pouco com as bases é sempre bom. Fundada pelos artistas Jim Lee, Todd McFarlane, Mark Silvestri, Erik Larsen, Rob Liefeld, Jim Valentino, e com a colaboração artística de Wilcy Portácio, Scott Williams, Brandon Choi, Scott Campbell e Alex Garner, a editora Image Comics causou um forte alarde no mercado norte-americano de quadrinhos e no cenário mundial dos cómics. Na época foi uma coisa, porque você construiu um hype muito grande, assim. Porque juntou vários autores e desenhistas que eram muito grandes, assim. Nossa, os caras estão criando uma coisa que é arrebatadora, assim. Ela fez um sucesso absurdo. Eu lembro das notícias, Spawn número 1 vendeu milhões, assim. Um fenômeno cultural incrível, né? E a gente tava meio que vendo a história, porque há décadas e décadas e décadas era Marvel e DC, assim. De repente vinha uma que botou banca no mesmo patamar, assim, foi um troço, nossa, não se via desde os anos 60, tinha décadas, né? Esses artistas eram basicamente as maiores celebridades criativas da editora Marvel Comics, que encabeçavam o sucesso dos medalhões da editora. Cara, além do impacto da saída dos medalhões das editoras, as medalhão ali, Rob Liefeld, Jim Lee, Mark Silvestri, além de perder os caras que estavam vendendo, o impacto de que, à medida que eles saem, Todd McFarlane também não pode esquecer, à medida dessa saída, o quê? Eu, autor, vou ser dono do meu personagem. Cara, tu vai lá, tu escreve X-Men, tu cria personagens, tu não é dono. À medida que tu sai ali, tudo bem que não foram publicações, ó meu Deus, mas embora eu adorava na época, pelo amor de Deus, o Youngblood, Brigada, Spawn, meu Deus, aquilo, o Cyberhawk, Shadowhawk, cara, aquilo foi, na época, tanto pelo papel, pela cor, que era muito diferente para a época, já é um impacto para a indústria, a digitalização, a cor digital, todo aquele trabalho, foi um impacto grande para a indústria também. Mas acredito que mais para os autores que passam a ser dono do seu personagem, passam a ser dono das suas publicações, sem uma interferência editorial. Jim Lee foi um dos responsáveis pelo sucesso dos X-Men. Graças a seu competente traço, a vendagem desses exemplares atingiu a marca de mais de 8 milhões de cópias vendidas. Todd McFarlane trouxe o ícone da editora, o Homem-Aranha ao estrelato, com seu traço único e roteiros competentes. Mark Silvestri abrilhantou os títulos do mutante Wolverine, graças ao seu traço espetacular. Erik Larsen, após trabalhar na DC Comics, com o título da Patrulha do Destino, foi para a Marvel e fez parte da equipe criativa responsável pelos títulos regulares do Homem-Aranha. Jim Valentino trabalhou nos títulos dos Guardiões da Galáxia para a Marvel Comics. Já Rob Liefeld, o prodígio do novo grupo de empresários, havia desenhado a minissérie de Rapina e Columba para a DC Comics e alcançou o estrelato na Marvel com o grupo X-Force, co-criando ao lado de Fabian Nicieza o célebre personagem Deadpool. Liefeld foi um dos integrantes da editora Image Comics que protagonizou inúmeras polêmicas até deixar a editora. Esses artistas criaram uma avalanche de personagens novos que dialogavam fortemente com o que o novo público de quadrinhos queria consumir. Mas o quadrinho da Image, ele estava refletindo isso, que as pessoas queriam coisas que não eram mais tão inocentes, tão uma esperança de um ser supremo que vai ajudar, que era uma coisa muito inocente para uma sociedade que já estava mais complexa, e a gente já não via as coisas mais tão preto no branco, assim, o cara que é o bom e o cara que é o mau. Isso já não estava mais funcionando nos anos 90, né? Ninguém mais era tão inocente por questões da política do mundo e sociedade, assim como também como as produções, né, cinema, essas coisas foram explorando esses temas mais
com mais camadas, mais complexo, para mostrar que não, alguém é ruim, mas nem necessariamente é totalmente ruim, e questões de discussões que fins justificam os meios, enfim. Estética, sexualidade, violência e uma identidade visual totalmente conectada com o leitor da década de 90, altamente influenciado pelo movimento grunge, provindo de Seattle e ávido pelas novas dimensões ilimitadas que as páginas de quadrinhos fortemente carregadas de novos recursos e cores digitais que a moderna tecnologia apresentavam, ofuscavam e muito aqueles velhos heróis ultrapassados. Quando a Image chega com um símbolo, e isso vai linkar com o Alex Ross e com o Reino da Manhã, que é o seguinte, quando chega Spawn, o que é? Não é um herói, é um anti-herói, tem a ver com um demônio, vingança, sentimentos densos, já manda assim. Aí chega também junto Savage Dragon, que daí também é um cara perdido, não tem memória, tá meio, sabe, não tem nada dessas questões de herói de capa, tá ligado? E aí vem os outros títulos também que vem, é o momento nos 90 que o feminino é super tchutchuca, aquela questão das fins de cinturinha, pernas de 2 metros, sabe, tipo, os seios fáceis, tudo isso é aquele impacto também, né, da hiper do quadrinho, mas assim, tecnicamente, é o momento que chega no Brasil o formato americano seriado, é o momento que a gente consegue consumir pela primeira vez mensalmente em formato americano, que a gente vinha só dos formatinhos da Abril, então isso também é impactante na hora que você chega na banca, tem todos aqueles títulos e você vai consumindo em si, sabe, é outra questão, dá outro gosto, né, de você ter aquelas coleções. Mas o que trouxe um grande peso para esses artistas talentosos foi que, pela primeira vez, eles tinham o domínio criativo e financeiro de suas criações, algo que em outras editoras não seria possível. Da parte profissional, hoje eu vejo o quanto os caras foram uns aviões, cara, eram gênios do mercado, porque eles conseguiram quebrar os autores eram muito presos a Marvel e DC, e tu tu quer ser famoso nos quadrinhos, tu vai desenhar as propriedades intelectuais da Marvel e DC, assim. Aí os caras, não, cara, a gente é foda, a gente tem capacidade de criar, a gente vai controlar nossas próprias propriedades intelectuais e fazer dinheiro em cima disso, assim. Vou criar o Spawn aqui, vou fazer filme, vou fazer bonequinho, assim como teve o McFarlane Toys e teve o famoso filme do Spawn, que não deu tão certo quanto o McFarlane esperava, né? Na Image, o cara percebe que o quê? O visual vendia. E era uma coisa que os artistas percebiam, que a edição estava vendendo por causa deles. Vendia por causa deles. A explosão visual, a violência, que era o que o público gosta de ver. Eu, particularmente, ainda gosto de ver, pelo amor de Deus. Mas na época, eu era um leitor, eu lia e eu gostava daquela violência visual. Spawn era, meu Deus, pra mim era o melhor quadrinho do mundo no momento. Quem não gostava de ver, tipo, metralhadora, vísceras, explosões... Cara, aquilo era o ponto forte, a gente gostava daquilo, eu gostava daquilo. E à medida que, posteriormente, a gente tem um entendimento melhor disso, a gente percebe a crítica do Reino da Manhã em relação a isso, percebe-se também a relação do Magog com o Cable da X-Force, que é escancaradíssimo, né? A relação do anti-herói, a violência... E ali a gente percebe personagens no Reino da Manhã também muito semelhantes a personagens Marvel e Image do momento. Mas eu vejo bem como uma crítica mesmo ao período. Desse cenário em que o consumismo de quadrinhos era motivado pela polêmica, violência, hipersexualidade das personagens femininas, estética exagerada dos personagens e de criatividade e roteiros duvidosos, Alex Ross e Mark Waid deram a sua visão de um mundo onde os valores da velha geração de heróis era substituído por princípios duvidosos de uma nova falange de heróis impiedosos e despreocupados com o ser humano comum, aos quais os heróis da Era de Ouro juraram proteger. Nascia assim o Reino do Amanhã.
O Estranho Visitante é um título que me chama a atenção porque dentro desse universo de metáforas pode ser tanta coisa que ali naquela ocasião a gente entende que esse estranho visitante é o espectro que está chegando para falar com Norman McKay, ok? Mas quem é um estranho visitante que está sempre sendo chamado e discutido ali? É o Superman. É o estranho visitante por excelência no nosso planeta. E o grande problema, entre aspas, do Superman, né, não só nessa saga, mas em tudo, é que ele é muito super, até perto dos outros supers. Então, quando ele apela para uma não violência, ele não tem a vida dele em risco, posta em risco, porque não tem como. Então, o instinto de sobrevivência, que talvez seja uma tônica para os outros personagens, inclusive para a Mulher Maravilha, o Superman tem esse distanciamento. E eu acho que esse é a grande questão ali. Por que o Super-Homem reluta tanto? E talvez em certos momentos até dá a entender que se arrepende de ter demorado a ter essa decisão, enfim. A obra O Reino do Amanhã abre cada capítulo com uma passagem bíblica do Apocalipse de João, em que cada profecia faz referências aos acontecimentos previstos pelas visões de um antigo combatente do mal, conhecido como Wesley Bernard Dodds, o Sandman clássico da Era de Ouro, criado por Bert Christman e Gardner Fox no título de New York World's Fair Comics Volume 1, em 1939. Antigo combatente do crime da Era de Ouro e integrante da Sociedade da Justiça, suas visões são as inevitáveis profecias de catastróficos acontecimentos do mundo dos heróis e do mundo dos homens. Esses dons das visões são passados ao amigo mais próximo de Wesley, Norman McKay, pastor religioso, amigo e confidente do antigo herói da Era de Ouro. O personagem Norman McKay foi baseado no pai do artista Alex Ross, Clark Norman Ross, já que o pintor usa modelos vivos para compor as suas caracterizações e, como em Marvels, serve como a ótica do espectador. É então que Norman McKay é procurado por outro herói de outrora, o Espectro, que teve a sua primeira aparição no título da revista More Fun Comics 52, em fevereiro de 1940, e fora criado por Jerry Siegel, o criador do Super-Homem. O Espectro é, na verdade, o detetive Jim Corrigan, que fora assassinado, retornando como um fantasma vingador e entidade divina da justiça de Deus, que necessita de um guia para acompanhar os acontecimentos que estão por vir. Espectro precisa de Norman como guia, pois é necessária a ótica de um ser humano que busque por justiça e indague sobre os tempos atuais dessa realidade em que pretensos heróis já não mais combatem o mal em prol do bem da raça humana, e sim se digladiam pela busca de poder. Nesse tempo, precisamente 20 anos à frente da realidade do universo DC, grande parte dos heróis da Era de Ouro se afastaram de seus papéis de salvadores da Terra ou se limitaram a apenas protegerem suas cidades ou adotaram causas próprias, desesperançosos pelo exílio autoimposto do Super-Homem, que se afastou após um julgamento popular em que os cidadãos optaram pela nova ordem de heróis mais impiedosos. Para mim, assim, todas as vezes que eu li, é justamente a falta de fé. A falta de fé tanto na humanidade, que é a relação do Superman, que a partir de onde as pessoas passam a se identificar mais com a execução dos vilões do que a tentar regenerar ou levar a justiça desse personagem, mas é a questão da falta de fé tanto do Superman, a falta de esperança, quanto essa questão da fé. Eu acho foi uma coisa que chamou muita atenção, que a gente até acha estranho. A minha estranheza foi essa também, tipo, ver aquele Superman mais soturno, totalmente sem esperança, coisa que quem estava lendo na época, inclusive na morte, essas coisas, tu ainda tinha aquela questão, o Superman vai bater, vai levantar a moral da rapaziada, mas foi uma coisa que eu achei estranho. Me chamou muita atenção na época. Super-Homem é considerado pela população um herói obsoleto e seus métodos
são considerados ultrapassados diante das atitudes da nova safra de heróis, como o meta-humano Magog, um personagem mais intolerante contra os vilões. Após um grave incidente ocorrido no estado do Kansas, ao qual Magog e sua liga de meta-humanos encurralam o personagem Parasita, que em um ataque desesperado ataca o Capitão Átomo, causando uma explosão radioativa que dizima grande parte do Kansas, é que Diana, a Mulher Maravilha, procura Kal-El na Fortaleza da Solidão, convencendo-o a retomar o manto de super-homem após 10 anos de exílio. O retorno do super-homem traz uma onda de esperança na população descrente das atitudes dos heróis da atualidade. A gente sabe que todos os meta-humanos e outros super-heróis que estão lá convivendo com ele é como se fossem menos supers do que ele. Ele é o grande super-herói. E é por isso que não vai acontecer uma desistência tão fácil da parte do Superman por essa manutenção da vida, esse cuidado da vida. Porque ele se sente um grande responsável, né? Um deus mesmo seria, né? Por aquele rebanho. Então, toda a metáfora bíblica que existe, né, no Reino da Manhã. No volume 2 de O Reino do Amanhã, Super-Homem, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, Flash, Rei, Gavião Negro e Poderosa formam novamente o grupo da Liga da Justiça, com o intuito de conter o caos e o descontrole que os embates dos meta-humanos da nova geração de heróis causam na população no fogo cruzado de insanidade. Então, eles chegando, né, e batendo aquele... E de novo, assim, ó, semiótica visual. O céu azul, sabe? O céu limpo, né? Deles vindo com todos eles agrupados, assim, né? E aí o simbólico também de cada... quem tá mais próximo, né? O Superman e tal, assim, montando aquilo ali como uma percepção coletiva, né? Que você não está só. Então, esperança pura, é de encher o nosso coração de possibilidade de amenidade nesse aspecto, né? A concepção artística, abordada pelo artista Alex Ross para moldar cada personagem das eras da editora DC Comics, é simplesmente fantástica. Os designs, tipo do Besouro Azul, com aquela armadura, parece um escaravelho mesmo, a questão da Flash e do Flash também, que tu vê aquele visual clássico e mais próximo ao Hermes, literalmente muito mais próximo ao Hermes, Deus Velocidade. A armadura do Batman também, e fora os vantes do Batman que andam na cidade ali, que mantém aquela utopia em Gotham, que literalmente não conseguiu limpar a cidade, mas através do medo. Mas os designs, cara, eu acho absurdamente muito bons, assim, fora toda uma criação de alguns personagens novos ali, que vem, acredito eu que sejam novos, que ele traz pra trama, que muito bons e diferentes pra época, assim. Cada personagem é reconstruído para homenagear a Era de Ouro e todas as eras dos quadrinhos. Super-Homem veste um traje mais sombrio, cujo símbolo homenageia a animação da década de 40 dos estúdios dos irmãos Fleischer. O Lanterna Verde, Alan Scott, herói da Era de Ouro, criado por Bill Finger e Martin Nodell, agora possui uma armadura esmeralda, cuja bateria de seu anel, que antes só podia ser recarregada no planeta dos Guardiões, o planeta OA, agora pode ser recarregada no próprio peito com uma bateria autossuficiente.
Gavião Negro preserva suas raízes da Era de Ouro com vestimentas de traços egípcios, mas agora é um misto de todos os gaviões. Porém, como um deus gavião. O velocista escarlate The Flash é Wally West, mas carrega todas as características do Flash da Era de Ouro, Joel Ciclone, e tem como conceito o fantástico argumento de ser tão veloz que vibra a ponto de viver em mais de uma realidade existente. A Mulher Maravilha ainda mantém as bases de seu uniforme tradicional, apenas com algumas mudanças, como o aumento do brasão em seu peito e a troca de detalhes na vestimenta. Robin Dick Grayson teve o seu uniforme reformulado em homenagem ao pássaro que deu origem ao seu nome, mas com um uniforme mais sombrio e com nuances dos filmes do Batman de Tim Burton, e agora sob o nome de Red Robin. A prima do Super-Homem, Kara Zor-El, a Poderosa, ganha um uniforme próximo da Era de Bronze e se mantém mais corpulenta e ameaçadora. Com a Liga da Justiça formada, Super-Homem pretende restaurar a ordem, trazendo mudanças nesse cenário de caos arquitetado pela nova geração de heróis. Em sua busca por formar uma equipe sólida, procura o seu mais antigo aliado e aquele que é visto por muitos como o maior e o mais brilhante estrategista do mundo, o Batman. Bruce Wayne, o Batman, não se afastou de sua cruzada contra o mal. Muito pelo contrário, se manteve cada vez mais obcecado por sua eterna guerra contra o crime, mantendo a cidade de Gotham em um estado quase livre de criminalidade. Após a sua identidade secreta ser exposta, Bruce vive na Batcaverna controlando remotamente vários Bat-robôs criados por Ted Kord, o Besouro Azul. Com uma idade avançada e após anos de exaustiva fadiga física, Bruce utiliza um exoesqueleto em volta do corpo, resultado de anos de combate ao crime e danos físicos. Porém, diferente de Clark, Bruce se manteve alerta contra as ameaças que estão à sua volta e criou uma extensa rede de combate ao crime, contando com vários heróis descendentes dos heróis clássicos como Jade, filha do Lanterna Verde, a Flash 4, filha de Wally West, a Canário Negro 3, filha de Dinah Quinn e Oliver Queen, Nightstar, filha de Dick Grayson e Estelar, e os combatentes urbanos Oliver Queen, o Arqueiro Verde Dinah Quinn, a Canário Negro e Ted Kord, o Besouro Azul. Essa questão geracional tem sido trazida, a gente viu aí o Legado de Júpiter e o Invincible, né? O Invencível, que está série animada, e é uma preocupação, talvez, pela questão dessa honra, desse legado que o próprio Elliot fala na abertura do Reino do Amanhã, né? Naquela introdução, que existe uma preocupação em falar do legado e daquilo que fica quando a gente não está mais aqui. Então, essa questão geracional é a questão mais óbvia, né? Ter um filho, passar os teus saberes adiante, a tua formação adiante. E com os heróis, a partir do momento que a gente quer sensibilizar desses temas, né? Esse é um tema que recai aos heróis também. E quando os filhos vestem o manto dos pais, eu entendo como uma questão de trabalho bem feito. O desacordo entre Batman e Super-Homem mostra-se intenso nos questionamentos que Bruce faz a Clark, na forma em que o Super-Homem e a Liga da Justiça se impõem sobre a nova geração de heróis, sugerindo que os métodos mais lentos ainda são os mais eficazes. Espectro é indagado por Norman McKay de que o jeito em que o Homem-Morcego e o Homem de Aço discutem deixam dúvidas de que foram aliados um dia. Eu percebo aquele Superman receoso, aquele Superman com medo de falhar e errar novamente.
já até um personagem com poucas esperanças no que ele está vendo, né, daquele cenário dos que seriam os herdeiros do manto dos heróis, aquela coisa perdida, ele se sente perdido naquele cenário e o medo de falhar. E ali naquele ponto tu vê aquele Batman, eu percebo aquele Batman mais confiante, mas ali o cara percebe bem, Superman seguro, o Batman sempre com aquela segurança e com aquele apoio da velha guarda, e posteriormente tu vê também o apoio dos jovens, dos novos heróis. Norman McKay e Espectro acompanham todos os acontecimentos em andamento e ao passo que Super-Homem aumenta sua fileira de aliados e vai aos poucos subjugando os meta-humanos da nova geração, uma conspiração nefasta liderada pelos vilões Lex Luthor, o imortal Vandal Savage, Lord Naga, o Cobra, Selina Kyle, a Mulher Gato, Edward Nigma, o Charada e Ibn al-Shufash, neto, herdeiro de Ra's al Ghul e filho de Bruce com Talia na graphic novel Batman, o filho do demônio, formam a Frente de Libertação da Humanidade, com a falsa pretensão de proteger os interesses do homem comum e tem ao seu lado o mortal mais poderoso do mundo, Billy Batson, o Capitão Marvel, como equilíbrio no caso de um embate contra o Super-Homem. Os prisioneiros meta-humanos feitos pela Liga da Justiça, se tornam numerosos. Assim, Super-Homem e Diana pedem auxílio a um aliado do passado, Arthur Curry, o Aquaman, para que seja construída uma prisão aquática em Atlantis. Porém, o regente do mundo subaquático não permite a construção da prisão intitulada Gulag. Super-Homem pede auxílio a Orion, filho de Darkseid, para a construção do Gulag em Apocalipse, mas também é rejeitado, forçando a construir a prisão no terreno árido do Kansas, devastado pela explosão radioativa após a morte do Capitão Átomo, causada pelo parasita e pela imprudência da Liga de Meta-Humanos de Magog. Magog é encontrado no deserto do Kansas e é feito prisioneiro também. É a parte que mais me chama a atenção ali, que me pega de surpresa, que eu esperava que o Magog sustentasse aquela postura, o orgulho de que ele fez e não se arrependia e que faria de novo porque foi um mal necessário e é assim que o mundo funciona, né? Precisava de alguém que tomasse uma atitude e na época ele tomou a atitude que deveria ter sido tomada. E não, ele desmorona. E uma frase que fala, que é muito forte, que é: escolheram aquele que matasse, né, e por isso morreram, né? Não é bem isso, mas enfim, parafraseando. Então, a gente percebe que as intenções são honestas. Por isso mesmo que eu achava que o Magog ia sustentar e dizer, não, fiz e faria de novo. E não é isso que acontece. Então, para mim, aquela parte é tocante, ele assumir e de alguma forma se render, quase pedir desculpa, né? Cara, eu vejo até como uma questão da culpa dos autores em si, dessa produção em massa de heróis violentos, sabe? Dessa perca da cultura, porque tipo ali tu vê a questão da justiça, a questão de... O Reino da Manhã, ele trata bem da questão de como um super-herói deve ser, sabe? Trazer a esperança, a justiça, os bons modos, querendo dizer a modo cru, assim, os bons modos. E tu vê ali, a partir daquele ponto, tu vê o personagem, a culpa corroendo ele. E à medida que Superman fala, tipo, cara, tu é a esperança. E a esperança foi embora. O que restou pra mim, sabe? O que restou pra mim? Eu que matei milhares de pessoas. E aí o Magog, né, que é também esse símbolo do novo,
e você pensa também que é o cara que tem essas intolerâncias, mas aí quando chega, né, no momento ele também se entrega, também tem emoções, também queria, assim como os outros, gostaria de chegar num ponto positivo na forma dele, mas ele nota que não deu, né, que acabou acontecendo o que aconteceu. Scott Free, o Senhor Milagre e sua esposa, a Grande Barda, ajudam na engenharia arquitetônica da prisão meta-humana Gulag, que, segundo o Super-Homem, será uma fortaleza da justiça. Enquanto isso, Bruce Wayne se une a Lex Luthor e à Frente de Libertação, com o pretexto de temer as consequências que a construção da prisão Gulag podem acarretar no mundo dos homens. Na obra O Reino do Amanhã, fica evidente no decorrer da história qual é o papel que cada personagem central da trindade de heróis desempenha nesse enredo clássico. Super-Homem, Batman e Mulher Maravilha desempenham papéis distintos, mas, segundo o roteirista Mark Waid, a Mulher Maravilha foi a peça mais difícil de se encaixar na trama futurista. Na trama da obra O Reino do Amanhã, a personagem Mulher Maravilha sofre com a vergonha de ter sido destituída de sua realeza e de sua herança na Ilha Paraíso, e de ter sido julgada com o fracasso de não ter feito do mundo um lugar melhor, no papel como embaixadora das Amazonas no nosso mundo. A Mulher Maravilha é uma amazona, né? Então, ela é marcial, né? É o papel dela. Então, é curioso já o fato dela ser uma embaixadora, porque uma amazona não é embaixadora. Então já está no cerne, na origem dessa questão do personagem na trama, do papel dela na trama, uma contradição. A partir disso, ela é levada, ela é expulsa, enfim, das Amazonas, por não ter deixado o mundo melhor, muito entre aspas, o que seria esse melhor no entendimento delas, e por isso falhou, então, no seu papel de embaixadora. Então, na minha percepção, ela sendo tirado dela, sendo revogado dela esse papel de embaixadora, ela pode ser o que ela quiser. E o que ela quer mesmo é ser uma amazona. No decorrer do enredo, a personagem tem violentos acessos de agressividade contra os meta-humanos da nova geração, e essa conduta se torna cada vez mais alarmante aos olhos de heróis como Super-Homem e Batman, culminando em um confronto final contra um desses ícones. A Mulher Maravilha, a questão da paz, ela viu que não funciona mais, não funcionava naquela sociedade, não funcionava naquele momento nos quadrinhos, não funcionava a questão da paz, o diálogo não funcionava, e tu vê bem essa questão da transição Mulher Maravilha, tipo Image Comics e DC. As visões apocalípticas de Norman McKay se intensificam cada vez mais. O prenúncio de acontecimentos catastróficos estão cada vez mais próximos, previstos por Wesley Dodds e agora contemplados por Norman McKay. O apocalipse meta-humano se aproxima e Spectro observa, sem interferir. O Gulag está extremamente superlotado e os meta-humanos da nova geração não se curvam aos nobres ensinamentos do Super-Homem. A insatisfação do cárcere forçado da nova falange de heróis
vem se tornando mais agressiva. Enquanto isso, a Frente de Libertação da Humanidade observa o que pode ser o princípio de uma revolta no Gulag, enquanto se revela que Billy Batson, o Capitão Marvel, vinha sendo manipulado mentalmente por Luthor para se virar contra a Liga da Justiça. Mas acredito que seja a questão exata entre magia e humanidade, a questão a perca da inocência também, que à medida o Capitão Marvel é a questão a pureza, a alegria, a inocência, e à medida onde ele é controlado pelo Luthor, o Senhor Cérebro, ele se perde aquela identidade. Acho que é um ponto muito forte. Espectro se encontra com a quintessência cósmica do universo, Vingador Fantasma, o Mago Shazam, Ganthet, o último guardião da Oa, o Pai Celestial e Zeus, ponderando sobre o destino dos heróis e dos homens. Nos planos etéreos, o pastor Norman McKay, enquanto aguarda o fim da reunião de Espectro com a quintessência, encontra o trapezista Boston Brand, o desafiador. O personagem, o desafiador, foi criado por Arnold Drake e Carmine Infantino e lançado no título de Strange Adventures 205, em 1967. Boston foi em vida um trapezista de circo que fora assassinado por um matador chamado Gancho. Após o seu assassinato, foi-lhe permitido, em forma etérea, ir em busca de seu assassino. Tendo cumprido a sua tarefa, Boston ficou a serviço da entidade Ramakrishna. Vivendo como um espírito a serviço dessa entidade, Boston sempre se questionava pelo tormento de não ir para um plano superior ou de voltar à vida como humano. Na versão da obra O Reino do Amanhã, Ross explica que Boston se encontra em forma esquelética, diferente de sua versão espiritual, emulando um corpo atlético de acróbata por ter aceito seu destino de espírito a serviço do bem de outros. Norman McKay indaga a Boston Brand se o espectro é um anjo e recebe a resposta. À medida que os planos da Frente de Libertação da Humanidade vão avançando, Batman pede ajuda a um fragmentado caçador de Marte para descobrir quais são os planos de Luthor ao usar Billy Batson como um peão contra a Liga da Justiça. Enquanto isso, os temores dos líderes mundiais quanto à prisão Gulag ser um eminente perigo para os humanos aumenta e Super-Homem é questionado. Batman descobre que Billy Batson foi manipulado por Luthor e interfere aprisionando toda a Frente de Libertação. Mas, infelizmente, um atormentado Billy Batson evoca o poder de Shazam para confrontar a Liga da Justiça. É então que o pior acontece. Uma revolta dos meta-humanos de proporções catastróficas na prisão Gulag começa. Sendo assim, a Mulher Maravilha reúne uma milícia de heróis para dar o ultimato de rendição e de cessar o motim na prisão do Gulag. Super-Homem, temendo pelas vidas dos heróis do passado e dos meta-humanos do Gulag, pede ajuda ao seu mais antigo aliado, Batman. Às portas da prisão meta-humana Gulag, Mulher Maravilha e vários heróis exigem a rendição dos residentes. É então que um relâmpago rompe a cobertura da fortaleza, soltando os presos meta-humanos. Surge Capitão Marvel. As visões de Norman McKay se concretizam. O Armagedon se inicia. O Capitão Marvel era meio que uma cópia do Superman, assim como vários heróis que surgiram na época, né? É legal que no quadrinho eles ainda chamam de Capitão Marvel, né? Porque agora é Shazam, mas pra mim vai ser sempre Capitão Marvel. E
Então ele era meio que uma versão do Superman, e eu acho legal, também como metalinguagem, que tenha trazido, eles são os dois que vão se embater, porque eles são meio equivalentes, assim. Só que eu adorei muito, lembrava muito bem, que ele traz essa... Ele chega no clímax da história com essa tensão de humanos e meta-humanos e quem que define o futuro de quem. E, cara, tipo, ele é o único que adorei esse argumento de que, cara, ele é o único que tá entre os dois mundos, viveu entre os dois mundos e sabe o que é ser dos dois. Então, que é melhor ele do que... Porque os meta-humanos não sabem exatamente como é um ser humano e vice-versa. Então, eu adorei que ele chegou ao ponto central. Gosto muito dessa questão do embate dos dois, mas especialmente que eu sou muito fã do Capitão Marvel, eu acho que ele é um personagem muito subutilizado, eu adoro ele. Então, pra mim, tem todo um gosto especial ele ter sido, pelo menos, protagonista do clímax da história, assim, quando ele surge lá, que tem aquela página inteira, assim, ele que solta o raio do Superman e aparece lá imponente. Cara, aquela é uma das páginas que mais me marcou. Porque na época eu já era bem fã dele, assim, dos quadrinhos que estavam saindo em abril. Então, eu gosto muito dessa escolha dele ter sido um ponto central no clímax da obra. A batalha se inicia no deserto do Kansas. Um caos de luta meta-humana de proporções apocalípticas se propaga em volta da prisão Gulag. Norman McKay, desesperado, implora a Spectro que interceda, mas Spectro apenas observa e aguarda o julgamento. O embate no deserto do Kansas é de tamanha proporção que é possível ouvi-lo a dezenas de quilômetros de distância. No prédio das Novas Nações Unidas, o secretário-geral Winwood sugere utilizar explosivos nucleares de multimegatons como a última esperança de que o embate não se alastre pelo mundo, causando uma destruição de proporções apocalípticas. Motivados pelo medo e mesmo contra a vontade, os secretários aprovam o uso de 3 ogivas. A batalha para conter os meta-humanos no Gulag é feroz. A poeira do deserto eclipsa o sol, enquanto o super-homem tenta convencer Capitão Marvel a recobrar a consciência. A esperança se desfalece cada vez mais. Então, uma fagulha de fé vem do alto como um arauto em resposta às preces do Homem de Aço. A Legião de Batman chega como uma cavalaria. Cada agente conhece a sua missão, deter a perda de vidas e conter o tumulto. Porém, a tentativa de ordem é abalada por um ato atroz. Mulher Maravilha executa o meta-humano Von Bach, instigando os meta-humanos da nova geração ainda mais ao ódio. Dá-se o embate entre Mulher Maravilha e Batman. A batalha física e ideológica entre Bruce e Diana foi a primeira visão apocalíptica da série. Foi o primeiro prenúncio da obra O Reino do Amanhã. Curiosamente, na época que foi publicada, todos os leitores acharam que essa visão condizia com uma batalha entre Super-Homem e Batman, mas não, era entre a Amazona e o Homem-Morcego. Enquanto Mulher Maravilha e Batman têm o seu embate nos céus, ambos veem as 3 ogivas enviadas pela ONU até o deserto do Kansas. Cada um deles consegue desestabilizar uma de cada, mas resta a última das 3,
Enquanto isso, Super-Homem e Capitão Marvel têm o seu derradeiro confronto nos solos desérticos do Kansas. Super-Homem vê a bomba se aproximando e, mesmo com a sua visão de calor, seu ataque é inútil. Então ele pede a Billy Batson que decida se vai atacá-lo ou deixá-lo deter a bomba. Entre lágrimas, Billy Batson se transforma em Capitão Marvel pela última vez, ultrapassando o Super-Homem e destruindo a ogiva a metros de distância, sacrificando a sua própria vida. Vidas humanas e meta-humanas são ceifadas e vidas são poupadas. Poucos sobreviveram e a dor é grande. Eu acho que ele amarrou muito bem e eu acho que ele é super épico, primeiro porque não precisa ter 100 páginas de briga para funcionar a guerra, especialmente porque a arte dele é espetacular, é impactante, é aquelas cenas grandiosas da batalha dos meta-humanos lá, dos super-heróis, enfim, dos vilões. É muito impactante mesmo sendo poucas páginas, assim. E também uma das cenas, é tanta cena épica e impactante no quadrinho, mas é quando estoura a bomba e o Superman fica ajoelhado lá e só os esqueletos, o esqueleto gigantão, cara, aquilo me marcou, aquela era uma das que mais tinha me marcado quando criança, e hoje de novo, cara, aquela cena é muito forte, assim. Desolado e com uma fúria contida nos 10 anos de exílio, Super-Homem voa até o prédio das Novas Nações Unidas para confrontar aqueles que ele considera os seus inimigos e executores dos heróis e dos meta-humanos. Com uma ira intimidadora, Super-Homem solda as portas das Nações Unidas, destruindo aos poucos o teto do edifício sobre os seus algozes. A conclusão final que me dá, que daí, de novo, assim, ó, do meu ponto de vista, humanizou ao máximo. Por quê? Porque ser humano é dúvida, não é resposta. Isso é ilusão da nossa mente de querer dizer que sabe a resposta para tudo, entendeu? Só que isso exige humildade e colocação, e não adianta o poder que você tem. Então essa que é, o meu ponto de vista, o grande aprendizado. Se você é um cara poderoso, mas sabe por que você é poderoso? Porque você sabe que existe a fraqueza fora. Se você destruir o planeta, você vai ser poderoso para quem? Não vai ter ninguém para você ser poderoso. Então é uma coisa filosófica profunda, entende? Então no momento que ele tem que se despir dessa ideia também, por mais que não é só uma ideia assim, eu tenho poder e tenho uma responsabilidade porque eu posso muita coisa. Tá, meu irmão, mas não é só poder. Então pega tudo isso e como é que você convive com outras, com um todo, com as adversidades, né? Com isso tudo, né? Outras pessoas também que são próximas. Então, e daí é que você faz? Respira fundo, retorna, repensa, e não adianta querer expandir, sobrepor, porque isso ia refletir numa ideia que depois foi utilizada no Justice, né, que essa questão do Monte Ferro no ponto de vista da obra, ela não faz sentido, sabe, sobrepor, ele tinha que baixar, e aí por isso que eu digo que converge nessa questão da humanidade, sabe, né? O pastor Norman McKay consegue aplacar a fúria de Clark, e nisso, os heróis e meta-humanos sobreviventes da explosão surgem nas Nações Unidas. Batman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde e outros meta-humanos decidem se unir novamente em decisão conjunta com os humanos e não acima deles, esquecendo os erros do passado e pensando no amanhã juntos. Os feridos são tratados na mansão Wayne, antes com uma arquitetura sombria, agora um hospital iluminado pela paz de um homem que aceitou o seu caminho. Bruce e Dick se reconciliam.
Diana é aceita novamente como uma amazona na Ilha Paraíso. Alan Scott se torna um diplomata e a voz representante dos heróis das Nações Unidas. E Clark enterra todos os heróis e meta-humanos no deserto do Kansas em um memorial digno. Diana lhe dá um presente para que ele não se esqueça de sua humanidade, e Espectro reencontra a sua humanidade. Clark e Diana vão ao célebre restaurante Planet Krypton, uma franquia criada pelo herói do futuro Gladiador Dourado, para homenagear os heróis com inúmeras referências e souvenirs. Em um almoço marcado com Bruce, o casal se programa para dar uma notícia ao maior detetive do mundo e brindar aos amigos ausentes. Bruce deduz que Diana está grávida de Kal-El e logo após, Diana convida Bruce para ser o padrinho. Baseados na confiança que Clark e Diana têm em seu maior amigo e aliado, uma amizade se fortalece ainda mais e uma aliança é formada mais uma vez para ajudar na formação moral e heróica dos próximos heróis do amanhã. É o reino do amanhã, o que é um amanhã, né? Quando a gente coloca essa temporalidade do eterno agora, né? Então a gente pode fazer o reino do amanhã ser agora. Eu acho que esse é um grande pensamento, né? Quando chega o momento lá para eles se reorganizarem isso tudo e pensarem como é que a gente chegou nisso. Então talvez tivesse faltado um pensamento disruptivo um pouco antes, foi algo atrasado, né? As pessoas se retiram em vez de fazer valer a sua opinião, a sua postura, e com isso deixam de exercer a sua postura, o seu valor na sociedade, né? O que o super-homem faz, ele prefere se retirar. Só que esse se retirar começa um probleminha desse tamanho e aumenta e ele vai ter que voltar à cena depois. Então toda aquela situação que ele tentou evitar acaba ele mesmo tendo que resolver com um problema já muito maior, muito mais dimensionado, se ele tivesse se mantido como um arauto lá desde o início. Então eu acho que a grande mensagem é essa, de repente, o que é aquilo que a gente está protelando, não está querendo encarar de frente, o que é essa bola de neve que só vai aumentar se a gente não fizer nada agora, né? Então qual que é o reino do amanhã que a gente quer para nós, seja na nossa vida pessoal, seja para algo maior.